Em janeiro de 2025, executivos da Tesla, BYD e Volkswagen receberam um relatório interno marcado como urgente. O motivo? A Toyota havia feito algo que ninguém esperava. Depois de anos sendo criticada por apostar no cavalo errado, os híbridos, a montadora japonesa subiu num palco em Tóquio e apresentou algo que mudou silenciosamente as regras do jogo: o sistema híbrido de sexta geração. E os números são perturbadores. Eficiência de combustível 50% superior à geração anterior. Um motor elétrico redesenhado do zero. Um sistema de gerenciamento de energia tão avançado que aprende com o seu estilo de direção e se adapta em tempo real. Tudo isso num pacote que custa menos do que a maioria dos carros elétricos puros disponíveis hoje. Mas espera! A Toyota não estava atrasada. Durante anos, enquanto Elon Musk dominava manchetes e a China inundava o mercado com EVs baratos, a Toyota ficou em silêncio. Investindo. Calculando. A empresa que inventou o híbrido moderno com o Prius em 1997 estava trabalhando num projeto que levou mais de uma década para ser concluído. E aqui está o dado que vai te fazer pensar duas vezes antes de reservar aquele EV. Em 2024, os híbridos da Toyota venderam mais de 3,4 milhões de unidades globalmente, mais do que Tesla e BYD juntas no mesmo período. Isso não é coincidência. É estratégia. O que a Toyota entendeu, e que a maioria das pessoas ainda não percebeu, é que o mundo não está pronto para o elétrico puro. Não ainda. A infraestrutura de carregamento é desigual. As baterias ainda degradam. E o custo de entrada ainda exclui a maioria das famílias do planeta. Enquanto todos brigavam pelo futuro distante, a Toyota dominou o presente. E agora, com a sexta geração, ela está mirando nos dois ao mesmo tempo. Mas o que exatamente mudou nesse novo sistema? E por que engenheiros estão chamando isso de o maior salto tecnológico desde o Prius original? É o que você vai descobrir agora. Imagine que você tem um assistente que nunca dorme, nunca se distrai e toma milhares de decisões por segundo. Tudo para garantir que você gaste o mínimo de combustível possível sem abrir mão de potência. É exatamente isso que o novo sistema híbrido da Toyota faz. Mas vamos do começo, porque aqui tem uma história de engenharia que poucos estão contando direito. O coração da sexta geração é um motor a combustão completamente redesenhado, o novo ciclo Atkinson de alta expansão. Se esse nome não significa nada para você, pensa assim: motores normais desperdiçam energia. Eles comprimem, explodem e jogam fora uma parte enorme do calor gerado. O ciclo Atkinson captura muito mais dessa energia antes de descartá-la. Resultado: eficiência térmica de 44%, um número que, até poucos anos atrás, era considerado impossível para um motor de produção em massa. Para comparar, um motor a combustão comum tem eficiência de cerca de 25 a 30%. A Toyota basicamente criou um motor que desperdiça quase metade do que os outros desperdiçam. Mas o motor é só metade da história. O que realmente separa essa geração de tudo que veio antes é o sistema de controle inteligente de energia, uma inteligência artificial embarcada que monitora mais de 100 variáveis simultaneamente: velocidade, inclinação da pista, temperatura da bateria, padrão de frenagem, tráfego à frente via GPS. Tudo isso processado em milissegundos para decidir: usa o motor elétrico, o motor a combustão, ou os dois ao mesmo tempo. Nas gerações anteriores, essa decisão era baseada em regras fixas. Agora, ela aprende. Depois de algumas semanas com você, o sistema já sabe que você freia mais forte perto de casa, que sua rota matinal tem uma subida longa no quilômetro 4 e que às sextas-feiras você dirige mais rápido. E ele se prepara para isso antes de você perceber que precisa. Tem mais: a nova bateria de íon de lítio bipolar, tecnologia que a Toyota desenvolveu internamente por mais de 8 anos, tem densidade de energia 40% maior que a geração anterior, ocupa menos espaço e dura significativamente mais. Sem o tamanho gigante das baterias de EVs puros. Sem a ansiedade de autonomia. Sem precisar de carregador em casa. O resultado prático de tudo isso? No Japão, os primeiros testes independentes com o novo Prius equipado com esse sistema registraram 32 km por litro em uso urbano misto. Em comparação, o modelo anterior já era considerado excepcional com 22 km por litro. Esse não é um upgrade incremental.
É uma reinvenção. E é exatamente por isso que, nos bastidores de Detroit, Wolfsburg e Shenzhen, as reuniões de emergência começaram a acontecer com uma frequência que não se via desde 2008. Porque se a Toyota conseguiu isso com o híbrido, o que acontece com quem apostou tudo no elétrico puro? Essa resposta é muito mais perturbadora do que parece. Em fevereiro de 2025, a Tesla silenciosamente cortou o preço do Model 3 pela quarta vez em 18 meses. A BYD anunciou demissões em setores de pesquisa e desenvolvimento pela primeira vez em 6 anos. A Volkswagen fechou 2 fábricas na Alemanha, algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Coincidência? Não. Existe uma crise silenciosa acontecendo no mercado de elétricos puros, e o anúncio da Toyota jogou combustível nesse incêndio no momento em que a chama já estava alta. Vamos entender o problema real. O mercado de EVs foi construído sobre uma promessa, que em algum momento, o custo das baterias cairia tanto que o carro elétrico seria mais barato que qualquer alternativa. Essa promessa moveu trilhões de dólares em investimento na última década. Governos subsidiaram. Consumidores esperaram. Fábricas foram construídas do zero. O problema é que essa promessa está demorando mais do que previsto. O custo médio de um EV novo nos Estados Unidos em 2024 ainda era de $55 mil. A infraestrutura de carregamento rápido cobre menos de 20% das rodovias americanas. Na Europa, apagões em postos de carregamento durante o verão de 2024 deixaram filas de até 4 horas em autoestradas da França e Espanha. No Brasil, no Sudeste Asiático, na África, o elétrico puro ainda é um produto de luxo inacessível para a maioria absoluta da população. E aqui entra a Toyota com um carro híbrido que faz 32 km por litro, não precisa de carregador, custa menos e ainda assim reduz emissões em até 50% comparado a um combustível convencional. Para o consumidor médio, a escolha começa a parecer óbvia. Mas o medo das montadoras vai além das vendas imediatas. O problema estratégico é este. Empresas como Tesla e BYD construíram toda a sua identidade em torno de uma narrativa: o futuro é 100% elétrico e quem não apostar nisso vai morrer. Essa narrativa atraiu investidores, talentos e políticas públicas por anos. A sexta geração da Toyota não apenas oferece uma alternativa técnica. Ela questiona a narrativa inteira. Se um híbrido avançado pode entregar eficiência comparável, custo menor, infraestrutura zero e conveniência total, qual é exatamente o argumento urgente para o EV puro hoje? Essa pergunta está sendo feita agora em salas de reunião que você nunca vai ver. E tem um dado que resume tudo isso de forma brutal. Segundo projeções da Bloomberg NF revisadas em 2024, a adoção global de EVs puros está 3 anos atrás do cronograma previsto em 2021. 3 anos. Num setor onde cada ano vale bilhões. A Toyota não está apenas lançando um carro. Ela está lançando um argumento. E esse argumento tem nome, tem preço, e vai chegar nas concessionárias do mundo inteiro antes que a maioria das pessoas perceba o que está acontecendo. Se você não quer perder o que vem nas próximas partes, porque a história fica muito mais pessoal daqui para frente, se inscreve agora e ativa o sino. O que eu vou te mostrar a seguir é algo que provavelmente vai mudar como você pensa sobre o próximo carro que vai comprar. Mas antes de falar sobre o impacto no seu bolso e na sua vida, existe uma história que quase ninguém contou. Uma história de uma aposta quase abandonada, de engenheiros que foram ridicularizados e de uma decisão tomada no momento de crise que salvou ou destruiu, dependendo do ponto de vista, o futuro dos carros como conhecemos. E essa história começa com um fracasso. Em 2019, dentro de um laboratório em Nagoya, no Japão, um engenheiro chamado Hiroshi Kato jogou seus relatórios sobre a mesa e disse algo que seus colegas nunca esqueceram. Se continuarmos nesse caminho, vamos entregar um produto medíocre para um mundo que não vai mais nos esperar. Kato não era um executivo. Não aparecia em entrevistas. Era um engenheiro de sistemas de propulsão que havia dedicado 17 anos da sua vida ao desenvolvimento de tecnologia híbrida e estava vendo o projeto da sexta geração ser ameaçado por dentro. O problema não era técnico. Era político. Naquele momento, a pressão interna dentro da Toyota era enorme. O conselho de diretores estava dividido.
Um grupo queria abandonar o caminho híbrido e investir tudo em EVs puros, seguindo a narrativa que Tesla havia criado e que governos do mundo inteiro estavam adotando como política pública. O outro grupo acreditava que o híbrido ainda tinha décadas de evolução pela frente. A batalha durou quase 2 anos. E foi quase perdida. Em 2020, com o mundo paralisado pela pandemia e as vendas despencando globalmente, o projeto da sexta geração foi colocado em revisão estratégica, linguagem corporativa para pode ser cancelado. Orçamentos foram cortados. Parte da equipe foi realocada para o programa de EV puro da empresa. Cato e um grupo pequeno de engenheiros continuaram. Com menos recursos. Sem garantias. Foi nesse período de escassez forçada que nasceu a inovação mais importante do novo sistema. Sem verba para desenvolver componentes caros do zero, a equipe foi obrigada a repensar a arquitetura inteira do sistema de gerenciamento de energia. Em vez de adicionar mais hardware, eles decidiram extrair mais inteligência do que já existia. Foi aí que o algoritmo adaptativo, aquela inteligência artificial embarcada que aprende com o seu estilo de direção, foi concebido não como um luxo, mas como uma solução de sobrevivência para um projeto sem dinheiro. A restrição criou a revolução. Essa história importa porque ela não é só sobre carros. É sobre o que acontece quando pessoas que realmente acreditam em algo se recusam a parar, mesmo quando a instituição ao redor delas desiste. É sobre como as maiores inovações raramente nascem de laboratórios bem financiados com visões grandiosas. Elas nascem de equipes pequenas, com prazo curto, resolvendo problemas reais com o que têm. E tem um detalhe nessa história que poucos sabem. Quando o protótipo funcional da sexta geração foi finalmente apresentado internamente em 2022 e os números de eficiência apareceram na tela pela primeira vez, houve um silêncio longo na sala. Um dos diretores que havia votado pelo cancelamento do projeto se levantou, olhou para Cato e disse apenas: "Quanto tempo precisamos para escalar isso?" 2 anos e meio depois, o mundo inteiro estava ouvindo a resposta. Mas aqui está o que essa história revela sobre algo muito maior, algo que afeta diretamente você, sua família e a decisão que talvez você esteja prestes a tomar sobre o próximo carro que vai comprar. Pensa comigo. Quantas vezes você já adiou uma decisão importante esperando pelo momento perfeito? Esperando pela tecnologia perfeita, pelo preço perfeito, pela certeza total? Essa história da Toyota não é só sobre engenharia. É sobre o que acontece quando você para de esperar o futuro chegar e começa a construir ele agora com o que você tem. Porque a pergunta que realmente importa não é se a Toyota venceu a corrida tecnológica. A pergunta é: o que isso significa para você, hoje, na hora de decidir o que vai dirigir amanhã? E a resposta pode ser mais simples e mais poderosa do que você imagina. Vamos parar de falar sobre laboratórios, executivos e batalhas corporativas por um segundo. Vamos falar sobre você. Você acorda cedo, pega trânsito, paga conta de gasolina que dói no bolso todo mês. Talvez esteja pensando em trocar de carro, e toda vez que você pesquisa, se depara com a mesma guerra de narrativas. Compra elétrico, é o futuro versus elétrico ainda é caro e complicado. A sexta geração da Toyota não resolve esse debate. Ela o torna irrelevante. Vamos aos números reais, porque aqui é onde a conversa fica concreta. Um carro elétrico popular de entrada, como o BYD Dolphin, custa em torno de R$ 149 mil no Brasil em 2025. Eficiente, silencioso, tecnológico. Mas você precisa de um ponto de carregamento em casa, instalação que pode custar entre R$ 2.000 e R$ 8.000. Em apartamento, problema. Viagem longa fora do eixo sul-sudeste? Problema. Revenda num mercado ainda imaturo? Problema. O novo híbrido da Toyota, baseado nas projeções do mercado japonês e europeu para 2025 e 2026, deve chegar com preço competitivo a modelos como o Corolla Cross híbrido atual, que parte de cerca de R$ 189 mil. Mas com uma diferença crucial de consumo. Onde o modelo atual fazenda cerca de 16 km OL, a sexta geração promete ultrapassar os 25 km por litro em uso urbano misto no Brasil. Faz a conta. Se você roda 1.500 km por mês, média brasileira, com gasolina a R$ 6,00 o litro. Com um carro comum de 12 km por litro, R$ 750 por mês em combustível.
Com o híbrido de sexta geração a 25 km por litro, R$ 360 por mês. Isso é R$ 390 de economia todo mês. Quase R$ 4.700 por ano. Sem instalar carregador. Sem ansiedade de autonomia. Sem depender de infraestrutura que ainda não existe na maioria das cidades brasileiras. Em 48 meses, você recupera uma parte significativa da diferença de preço só em combustível. Mas o impacto vai além do bolso. Existe uma pressão silenciosa que ninguém está falando abertamente. A ansiedade de autonomia, o medo constante de ficar sem carga no meio de uma viagem, é hoje um dos principais motivos pelos quais consumidores hesitam em comprar EVs puros. Pesquisas de satisfação na Europa mostram que mesmo donos de elétricos que adoram seus carros relatam estresse elevado em viagens acima de 300 km. Com o híbrido de sexta geração, esse estresse simplesmente não existe. Você abastece em qualquer posto, em qualquer cidade, em qualquer país, em 3 minutos. E tem um terceiro fator que quase ninguém está considerando na hora da compra: a depreciação. O mercado de revenda de EVs puros está enfrentando uma queda de valor acelerada, em parte porque a tecnologia evolui rápido demais, em parte porque a infraestrutura ainda é incerta. Um EV comprado hoje pode valer significativamente menos em 5 anos do que um híbrido equivalente, simplesmente porque o híbrido não depende de uma rede externa para funcionar plenamente. Isso não significa que o elétrico puro é ruim. Significa que para a maioria das pessoas, no mundo real, com rotinas reais e orçamentos reais, o híbrido avançado de sexta geração pode ser a decisão mais inteligente que alguém pode tomar agora. Não porque é o futuro. Porque é o presente que realmente funciona. Enquanto você processa tudo isso, existe uma camada ainda maior nessa história que precisa ser contada. Porque a Toyota não está pensando só em 2026. Ela está pensando em 2035. Em 2050. E o que está sendo planejado para esse futuro vai fazer tudo o que você acabou de ouvir parecer apenas o capítulo 1. Em 2023, um pequeno artigo técnico publicado num jornal de engenharia automotiva japonesa passou quase despercebido pelo mundo ocidental. O título, traduzido, era simples: Considerações sobre densidade energética em sistemas de propulsão sólida para uso massivo até 2030. Ninguém prestou atenção, exceto os engenheiros da Toyota, porque eles haviam escrito. E o que estava naquele artigo era, essencialmente, o roteiro para a próxima revolução, uma que faz a sexta geração híbrida parecer apenas um aquecimento. Vamos falar sobre o que está vindo. A Toyota é hoje a empresa com o maior portfólio de patentes em baterias de estado sólido do mundo. Mais de 1.000 patentes registradas. Para entender o que isso significa, pensa assim. A bateria que existe hoje nos EVs e híbridos é como um copo cheio d'água. Funciona, mas pode vazar, superaquecer, e tem um limite físico de quanta energia consegue armazenar num espaço pequeno. A bateria de estado sólido é como substituir a água por uma substância que conduz energia 3 vezes mais rápido, não pega fogo, não degrada na mesma velocidade e pode ser carregada em menos de 10 minutos. A Toyota anunciou produção comercial dessas baterias para 2027 ou 2028. Se isso acontecer no prazo, e existem razões técnicas reais para acreditar que pode, o carro híbrido de sexta geração que estamos discutindo hoje não é o destino. É a ponte. Uma ponte entre o mundo dos motores a combustão que dominaram o século XX e um futuro onde um carro híbrido com bateria sólida vai fazer 60, 70 km por litro equivalente. Vai carregar em minutos. Vai durar décadas sem degradação significativa. E vai custar, pela primeira vez, menos do que um carro a combustão convencional. Mas a Toyota não está apostando só em química de bateria. Existe um segundo projeto que corre em paralelo, e que é ainda mais ambicioso: o programa de hidrogênio. Enquanto o mundo debatia elétrico versus híbrido, a Toyota continuou desenvolvendo em silêncio um motor a combustão de hidrogênio, tecnologia que usa hidrogênio como combustível em vez de gasolina, emitindo apenas vapor d'água pelo escapamento. Não é célula de combustível. É um motor de combustão real, rodando com hidrogênio, que pode ser adaptado às fábricas e infraestruturas que já existem. Em 2024, a Toyota completou 24 horas de corrida em Le Mans com um carro movido a hidrogênio. Não como experimento, como demonstração de que a tecnologia é real, é durável
e está mais próxima do que qualquer um imagina. A visão da Toyota para 2050 não é um mundo 100% elétrico. É um mundo com múltiplos caminhos energéticos, híbrido avançado para hoje, hidrogênio para o transporte pesado e de longa distância do futuro. Uma estratégia que respeita as diferenças reais entre países, infraestruturas e economias. E aqui está o pensamento que eu quero deixar com você. Durante anos, fomos ensinados a pensar no futuro da mobilidade como uma corrida com um único vencedor. Elétrico puro vence, todo o resto morre. Essa narrativa foi poderosa, foi sedutora, e foi, em muitos aspectos, necessária para acelerar a inovação. Mas talvez a narrativa estivesse errada. Talvez o futuro não seja uma linha reta com um único destino, mas um mapa com vários caminhos, onde a escolha certa depende de onde você mora, quanto você ganha, como você dirige e que tipo de mundo você quer ajudar a construir. A Toyota apostou nessa complexidade quando era mais fácil seguir a multidão. E agora, com a sexta geração nas ruas e a bateria sólida no horizonte, essa aposta está começando a parecer não apenas corajosa, mas presciente. Mas aqui está a pergunta que vai ficar na sua cabeça hoje à noite. Se a Toyota está certa sobre os múltiplos caminhos, o que acontece com os países, as montadoras e os governos que apostaram tudo em apenas um? No próximo vídeo, vamos mostrar quem são os grandes perdedores dessa corrida, e um deles vai te surpreender muito. Ativa o sino para não perder. Porque no final, a maior revolução não está no motor. Está em quem tem coragem de pensar diferente, quando todo mundo tem certeza de que sabe a resposta. E essa história ainda está sendo escrita.